Líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, está conversando conosco aqui no RB Notícias. É aceito como favas contadas que a oposição do presidente eleito, o presidente Lula, desta vez, será muito mais efetiva do que foi, né, quando ele recebeu o poder das mãos de Fernando Henrique Cardoso. Fala-se muito que a oposição dos tucanos era uma coisa bem light, tal, e agora parece que vai ser diferente mesmo, porque a bancada, começar pelo seu estado, Paraná, a bancada de oposição será bem mais forte, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Como é que o senhor vislumbra esse futuro em Brasília, no Congresso Nacional? O partido... A começar por essa PEC aí, né? O Partido Liberal já se declarou na oposição. Republicanos, União Brasil, independentes. O Progressistas, que é o meu partido, deve ser declarado independente também, na minha opinião. Então, tem aí quase 50% da Câmara que não são base do governo. O que significa ser independente, deputado? Independente é quando você está analisando cada matéria que vai ser votada, se alinha ou não com o programa do partido, se há ou não, vamos dizer assim, afinidade para a matéria ser aprovada. Né? Não necessariamente se a matéria interessa ou não interessa ao governo, mas se ela tem ou não tem algum tipo de sinergia com o programa do partido. Então, isso é uma postura que eu acredito que vai prevalecer nesse momento inicial do governo do presidente eleito. O PL vai fazer uma oposição mais dura, na minha opinião, né? Como fazia também o Partido dos Trabalhadores ao presidente Bolsonaro, e vai depender muito da habilidade do presidente eleito em ir construindo uma base para o futuro. Por que não se faz um movimento agora? Porque o eleitor não aceita, o eleitor está posicionado. Quem foi eleito de um lado não vai passar para o outro lado, porque vai ter muito problema nas suas bases. Então, apesar dos apelos do governo de pedir apoio, de pedir apoio para implantar o seu programa que foi escolhido nas urnas, e é legítimo que o governo queira implantar aquilo que propôs nas urnas, mas eu penso que vai ser um primeiro ano mais difícil de convivência. A PEC vai ser aprovada dentro do que for acordado de texto. É importante também com a legislatura atual, né, que vai ter um papel importantíssimo, porque ela é quem vai votar. O que nós temos de promessa comum entre Bolsonaro e o presidente eleito é aumento real do salário mínimo e R$200 a mais para o Auxílio Brasil. Isso dá lá uns 80 bilhões. Foi também uma promessa do Bolsonaro. Então, nós temos disposição de entregar. Inclusive, o PL deve votar a favor, porque foi uma fala do presidente Bolsonaro e é justo que a população possa receber esse apoio. Então, a oposição tem um pouco de racionalidade também, não é só ser contra tudo. Né? Este é o momento em que o PL deve votar no conjunto do interesse de entregar aquilo que foi prometido na campanha. E quanto ao presidente da Câmara, seu partido... Eu acredito que a candidatura de Arthur Lira à presidência da Câmara está consolidada. Ele será o próximo presidente da Câmara. Pacheco está lá disputando com o Rogério Marinho, né, numa articulação forte também do senador Davi Alcolumbre, que apoia o Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado, na busca também da sua reeleição. Né. Você tem alguma preferência no Senado, não? Não tenho. Eu acho só que precisamos de um presidente do Senado que coloque o judiciário no seu lugar. Receber esses pedidos de impeachment, votar essas questões. Que chame para uma conversa, enquadre, porque senão nós vamos ter reações. A população não está aceitando esse modelo da justiça querer se sobrepor a outros interesses e tomar decisões assim totalmente autoritárias, né, contra empresários, contra cidadãos, contra pessoas que se manifestam em redes sociais. Né? Ninguém pode, no Brasil, ninguém pode proibir de ser criticado. Né? É um país livre.
Não tem ninguém que pode dizer, não, se me criticar eu vou agir contra. Não pode. A grande questão é definir, né, a diferença entre a crítica e a ameaça, a chamada fake news, enfim. Haverá ainainda muita discussão a esse respeito. Né, é a tarefa mais importante que teremos no início dessa próxima legislatura, né? Assim que assumirem os novos deputados e senadores, nós temos que enfrentar isso, porque temos que ter harmonia e independência entre os poderes. E isso não está acontecendo hoje no Brasil. Deputado Ricardo Barros conversando conosco ao vivo aqui na Rede Brasil de televisão. Nós temos agora a participação do nosso companheiro Ney Gonçalves Dias, que gostaria também de fazer uma pergunta ao senhor Ney Gonçalves Dias. Pode falar, Ney, vamos ver se... Deputado Ricardo Barros, além da liderança na Câmara e de ser uma das mais importantes figuras políticas do estado do Paraná, o senhor também é engenheiro civil e o senhor também é empresário. Como é que o empresário Ricardo Barros, com uma larga experiência política, analisa a economia em 2023? Momento ainda com os reflexos da pandemia e da guerra da Rússia e da Ucrânia, que não vão acabar, né? Eu viajei de Brasília hoje, já tive que usar máscara no avião, né? A China com uma reação muito forte ao projeto deles lá de Covid-0, a população reagindo porque né, não aceita a forma como o governo encara o problema. Então, se não arrefece a pandemia, a produção sofre, o consumo sofre. Se a guerra da Rússia e da Ucrânia também não se resolver, vai haver uma busca por energia, porque entra o inverno na Europa agora, vai precisar mais energia, o preço vai subir e vai nos afetar aqui, porque é uma commodity mundial. Então, não acho que vai ter vida fácil o próximo governo com a economia nos primeiros pelo menos nos primeiros anos. E diferente do primeiro governo do presidente Lula, onde ele teve 8 anos de bonança na economia internacional. Então, isso ajudou também que a economia interna aqui fosse positiva e tivéssemos um momento de mais facilidade de prosperar para a sociedade. Vamos ver como o governo vai enfrentar isso. Temos um Banco Central independente agora, que já ajuda muito, e que evitou maiores sobressaltos em função dos posicionamentos do governo eleito, em especial sobre a responsabilidade fiscal. Então, eu desejo que corra tudo bem, mas não é um cenário tranquilo, o cenário é turbulência. Essa é a questão do novo ministro da Economia, ministro da Fazenda. O senhor está otimista? Bom, otimista eu acredito que é difícil ficar, né? Pelo menos pela sua participação na Câmara dos Deputados. Enfim, o ideal para o time ao qual o senhor joga, o senhor pertence, seria um outro caminho. Mas o senhor acha, por exemplo, que o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da educação exatamente da educação, Fernando Haddad. Então, o senhor acha que ele reúne condições de encaminhar a economia do país, de botar isso para frente? Essas suas projeções, você acha que ele está apto? Olha, se você Pelo menos olhar, é o nome mais falado. Se você olhar historicamente, né, Manteiga, Palocci, a probabilidade é que o ministro da Fazenda seja um político, não, alguém pelo menos nesse aspecto. Não um técnico, mas um político, que é o procedimento que o Partido dos Trabalhadores já vinha adotando antes, né? Então, eu acho que o mercado já precificou isso também, né? Os impactos na Bolsa, no dólar já aconteceram sobre essa expectativa. Claro que depois que a pessoa assume o cargo e começa a fazer declarações, ou é confirmada no cargo e começa a fazer declarações, as oscilações de humor do mercado podem se acelerar ou não. Eu desejo mesmo é que o Brasil possa prosperar. Nós temos, compromissos, temos empresas, temos empregos a manter, né? Temos um país maravilhoso, com recursos naturais
fantásticos, né? E podemos ser uma economia importante. Agora, a economia verde vai fortalecer muito, né? Eu estava lá, o ministro Joaquim estava nesse almoço hoje da ABINE, né? E até eu falei no meu discurso lá. Se o mundo quer árvore em pé, quer floresta em pé, pague por isso, né? A floresta em pé não pode ser um ônus para o Brasil e nem para o brasileiro, dono da terra. Então, quem quer floresta em pé, pague por isso. E aí as coisas vão funcionar. Então, essa economia verde, esse novo captura de carbono, isso tudo... Pode ser um pouco de romantismo também. Mas isso, o Brasil tem 60% de cobertura de floresta, né? Então, para o Brasil é um grande ativo, um grande patrimônio. Pode jogar com isso. Precisa jogar com isso. Eu sinto que o nome do Haddad, então, ele pode ser assimilado pela oposição com uma certa facilidade. Eu acho que a oposição não tem que se manifestar sobre isso. A oposição, governo é governo, né? O governo faz o que quer, a oposição critica como quer, né? Eu só falo que o mercado já precificou que não vai ser o Meirelles, nem o Pércio Arida, né? Não vai ser um economista na Fazenda, vai ser um político. Perfeito. Vamos para mais um intervalo e continuar essa nossa conversa aqui com o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados em Brasília. Daqui a pouquinho a gente volta.